Começo mostrando uma base de pilar engastado com chapa de enrijecimento. Vai se observar, abrindo-se a janela de diálogo com o usuário dessa ligação, vai se observar que os dados, que já têm dados preenchidos. Os nossos programas, os programas da Stable, têm a característica de salvar os dados da última vez que se rodou. Então, a última vez que se rodou essa base, se tinham esses dados. Eu vou alterar os dados, eu vou alterar os dados, um pilar de 500 por, ok, então eu faço lá, eu faço aqui, um pilar de 200 por 16 por 1/4, ok, está perfeito. Bom, da mesma maneira, eu vou selecionar o aço, então seria o aço da coluna, se propõe aqui um aço, bom, já estava lá um Zisac, a placa base e o enrijecedor, todos eles, mas eu posso escolher, eu posso setar algum aço diferente. Se tem aqui as solicitações de cálculo, eu vou colocar uma solicitação menor do que essa, a carga vertical, ou seja, normal de cálculo, um cortante de cálculo e o momento fletor, eu coloco lá 7.200 kg/metro ou quilo-centímetro, como eu estou trabalhando. O programa tem dois tipos de chumbadores, o chumbador com gancho na extremidade mergulhada do concreto, com uma ancoragem. Esse chumbador é, digamos, governado pela norma brasileira, ou um chumbador de haste reta com rosca na ponta, que o comprimento de ancoragem dele é determinado pela norma americana. Esses valores em azul, que nesse momento eu estou apagando, são valores que o próprio programa automaticamente determina. Então eu vou apagar para mostrar que o programa tem o comando autocompletar, né? Então, escolhido o pilar, declarado o pilar, eu declaro o diâmetro dos chumbadores, e o programa automaticamente já se autocompletou. Existe possibilidade de ter 4 chumbadores nessa ligação, ou 6, 3 de cada lado. Eu vou escolher diâmetro de 25 e vou propor 4 chumbadores. Há necessidade de eu declarar a resistência do concreto, do bloco sobre estacas ou não, então vamos propor esse valor. Os chumbadores eu vou fazê-los com aço A36, e aqui o programa está sugerindo um tamanho de enrijecedor que eu vou editar esse tamanho para essa situação. E o único dado, então vejam, esses valores intermediários aqui, o programa, digamos, completou, ele fez C é a distância do chumbador até a borda, A é a distância até a outra borda, cadê o A? Aqui está o A. O B é a distância da chapa até o chumbador, e o S vem a ser a distância entre os chumbadores. Ora, se eu tenho o pilar, tem 200 mais 50 mais 200 mais 50 mais 50, daria 300. Então eu vou editar esse valor para 300. E o dado que eu preciso colocar é a espessura da chapa base. Eu vou propor uma espessura pequena, 10 milímetros, e faço a verificação. Peço a verificação. Na primeira resposta que o programa dá, ele faz verificação por verificação, nos apresentando a performance de cada uma dessas verificações. E aqui a gente de imediato vê que o cálculo no momento do setor 4 da placa base não passou. É o único dado que tem. Então, o que eu faço? Eu já sei que eu escolhi uma chapa muito pouco espessa, né? Mas vamos ver. Aqui está a memória de cálculo,
todos os dados de entrada e verificação por verificação com a memória de cálculo que o programa gerou. E daqui a pouco se chega na placa base, é nesse setor que eu tenho problema, e a norma as contas estão me dizendo que uma chapa a espessura mínima seria uma chapa de 16, com 16 ele passaria, 16,11, 16 ele não passa, 16,11 passaria. Ok, então eu já tenho esse indicativo, eu vou corrigir aqui para uma chapa de 19. Peço a verificação e agora sim, então, o programa responde, a ligação foi dimensionada com êxito, a performance dos perfis todas estão aqui no campo do azul e celeste, bem dimensionados, com bastante folga, e eu peço para continuar. Então, enfim, agora sim veio a memória de cálculo, completa. Essa memória de cálculo, além de conter o formulário todo utilizado nas verificações, esse é um arquivo RTF. Eu posso copiar e colar na minha memória, no Word, num editor de texto, na minha memória de cálculo que eu vou entregar para o cliente. Feito isso, a memória de cálculo a verificação está pronta. E agora eu posso visualizar, vou visualizar essa ligação. E em tempo real, o programa faz o desenho mostrando uma vista frontal da ligação, identificando pilares, chapas, etc. Uma vista superior, uma vista lateral, e faz o croquis de fabricação dessas chapas, da chapa base. Então, chapa base, SAC 300, de espessura 19 milímetros, as nervuras, e por último, claro, sempre a gente vai precisar fazer algum tipo de edição, né? E por último, o desenho do chumbador, como ele foi calculado e agora detalhado. Esse é um arquivo que eu posso salvar como um arquivo DXF. Então eu tenho não só o cálculo, como também o detalhamento dessa base de pilar. Se eu tiver um galpão e um galpão regular, se tenho mais uma outra ferramenta, que é a alocação de pilares. De novo, o programa guarda os dados da última vez que se rodou, mas eu vou trocar aqui os dados. Um galpão agora de 20 por 45, aqui a unidade é milímetros, e eu tenho 4 módulos de 5 metros, e aqui eu tenho 8 módulos de 5 metros. 8 módulos, 9 módulos de 5 metros, ok. Não necessariamente eu preciso ter a modulação regular. Esse valor aqui eu poderia eventualmente editá-lo para 6 metros, e o último valor aqui ele vai corrigir, ele vai compensar, mas nesse aqui eu já vou fazê-lo com 4 metros, ok. Então, assim vai ser feito o desenho. E aqui está o desenho da alocação de pilares. Se tem um sistema alfanumérico, de identificação alfanumérico, os pilares laterais, claramente se viu que no primeiro módulo se tem 6 metros, segundo 4 metros, e assim sucessivamente, 5 metros, 5 metros. E também o desenho da base de pilar é colado aqui, claro, é em escala 1 para 1, então o galpão é muito maior do que o pilarzinho, né, em escala, mas é isso que o programa oferece.